Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Simone. Vamos começar a aula do 7º ano de História, ok? Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida sobre o Renascimento. É um assunto que a gente já vem estudando há um tempo, né? Nesse mês de maio a gente já estudou, já fez uma revisão no grupo de estudo e por fim vamos fazer essa revisão total, mas de uma forma rápida, para que na próxima aula a gente já continue com um novo assunto, que é a Reforma Protestante, tá certo? Então, vamos começar. Aqui no primeiro slide, eu coloquei uma comparação de uma obra de arte da época do Renascimento, é a Mona Lisa, e como seria a pintura da mulher de hoje. Isso aqui é um meme que eu encontrei na internet e eu coloquei só para a gente analisar que os costumes, as obras de artes, a pintura, a arquitetura, tudo reflete no momento histórico, né? Então, aqui é a mulher daquela época. Aqui é a mulher de hoje. Se ela fosse pousar, provavelmente, se fosse ter uma pintura, seria essa mulher fazendo uma selfie, né? Repare, ó, a postura é diferente, a roupa é diferente, então é uma questão cultural, uma questão histórica, né? Tudo é uma questão histórica, né? Vamos entrar no próximo slide que vai retratar realmente a nossa revisão. Vamos começar aqui no primeiro ponto. O Renascimento surgiu no século XIV na Península Itálica. Lembrem que a Península Itálica aqui estava tendo um forte comércio com o Império, ou com o Império Bizantino, né? O Oriente, e a troca de experiência, a troca cultural aqui estava muito grande, e isso favoreceu o surgimento do Renascimento aqui na Itália. A inspiração desse movimento foi a cultura greco-romana, por isso que o nome é renascer, né? Renascimento. Estava fazendo renascer ideias da Grécia e de Roma, do período clássico da história, né? Permanência. Eu disse aqui que elas estavam fazendo renascer a cultura clássica. Então ela estava rompendo com a cultura medieval. Na época, vocês sabem aqui que o Renascimento, ele vai surgir no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então ele vai romper com as ideias da Idade Média e, claro, abraçar as ideias da época moderna, né? O que estava acontecendo na modernidade. Porém, não tem um rompimento total. Nós vimos nas aulas passadas que, analisando algumas obras, que a religiosidade continuou em algumas obras de arte, continuaram tendo pinturas religiosas, só que agora com culturas diferentes, né? Com culturas não, desculpe, com traços diferentes nas obras, né? E os monges copistas também continuaram sendo valorizados aqui no Renascimento, certo? Antes, alguns livros didáticos tratavam a Idade Média como Idade das Trevas, mas isso eram os livros didáticos mais antigos. Os mais modernos não se referem à Idade Média como Idade das Trevas, porque hoje nós entendemos que cada época tem sua singularidade, tem sua importância e tem sua contribuição para a história, certo? Então, aqui vamos ver o próximo ponto, os valores do Renascimento. Humanismo, antropocentrismo, já discutimos também, não foi? Individualismo, racionalismo e otimismo. Antropocentrismo, só para recordar rapidamente, é a ideia do homem como centro do universo. Na Idade Média, era teocentrismo, ou seja, era Deus como centro do universo. A valorização das ideias religiosas eram superiores. O individualismo, racionalismo, é aquela ideia da razão agora que tem mais força, né? E não o empirismo. Vamos recordar o que é isso rapidamente, professora, não estou lembrando. O empirismo vou dizer aqui uma coisa bem prática para vocês não esquecerem. É aquela ideia assim, se eu passar embaixo de uma escada, eu vou ter não sei quantos anos de azar. Não tem essas crenças? Pois então, isso é uma crença que eu não posso provar. É uma crença. É um conhecimento empírico, né? Eu não tenho como provar. Já o conhecimento baseado no racionalismo, ele tem que ter prova, é baseado na razão, na ciência. Então eu tenho que observar uma coisa,
reproduzir esse mesmo acontecimento várias vezes e o resultado tem que ser o mesmo. Repare, eu estou fazendo experimentos, eu estou fazendo ciência. E aí o resultado vai ser igual à ciência, vai ser igual à verdade, né? Essa verdade aí, claro que vai ser entre aspas, até que se prova o contrário, né? Porque tudo é baseado em experimentos. Então, veja como tem uma ruptura do que era, né? O empirismo é aquilo que é baseado só no conhecimento, na fé, né? Na cultura. Aqui vai ser baseado, a verdade vai ser baseado na razão, no racionalismo, certo? No experimento. E otimismo. Lembrem que aqui nós estamos no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Capitalismo surgindo, burguesia surgindo, a ideia de lucro, a ideia de acumular. Então, o otimismo é assim: eu posso ter nascido sem posses, mas o meu trabalho, o meu esforço individual vai me dar possibilidade de ascender para uma nova classe. Se isso funciona ou não, aí são outras discussões. O que nós estamos discutindo é o que eles acreditam aqui, né? Então, antes não, se eu nascesse servo, eu ia morrer servo. Se eu nascesse nobre, eu ia morrer nobre. Aqui a gente já tem essa possibilidade de pensar que eu sozinho, né, já é uma coisa mais otimista. O meu esforço me dá possibilidades para isso, né? E por fim, a importância dessa época. Impulsionou a ciência, como eu já disse aqui, a ciência teve uma supervalorização e tem até hoje, né? As obras são patrimônio da humanidade, até hoje é super valorizado, né? Culturalmente falando, artisticamente falando, até hoje os artistas se inspiram nessa época para fazer suas obras de arte, né? Vamos só voltar aqui para a gente pensar como é que inspira até hoje, ó. Essa obra aqui, repara os detalhes da pintura. Detalhe no olho, na boca, no jeito da mão, na curva, né? Então, são obras extremamente atualizadas, né? Que retratam os detalhes do corpo da mulher, né? Então, até hoje serve de inspiração para os novos artistas. Bom, gente, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente já continua com o novo assunto, que é a Reforma Protestante. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, agora é a hora. Vai lá no seu grupo de estudo, que eu estou de plantão para tirar sua dúvida. Não deixa passar isso, porque na próxima aula nós já estaremos conversando sobre outras coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra no grupo de estudos, tá bom? Um abraço!